Mateus, capítulo 12, do 1 até o 8. Tá? O texto está aqui. Maior que o templo, Senhor, até do sábado. Maior que o templo, Senhor, até do sábado. Mateus 12, do 1 a 8. Bom, vamos tentar desenvolver esse assunto, né? E lendo o texto como se fosse um estilo de estudo mesmo, tá? Para nós compreendermos o que a Bíblia fala sobre o tema, né? Sobre o assunto que nós estamos aqui colocando, né? Jesus, ele é maior do que o templo e também ele é Senhor do sábado. Essa é a ideia, né? Então vamos lá. Primeiro versículo então aí de Mateus 12. Primeiro versículo. Naquele tempo, vou ler na minha aqui Bíblia, depois eu vou mostrar os destaques ali, tá? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, as plantações, né? Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer, tá? Bom, qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: primeiro, a gente tem um dia ali que era um dia que seria impróprio, né? Se for considerar o contexto judaico do Novo Testamento. Então, o dia que o destaque aqui é o dia de sábado. Por exemplo, em um sábado, passando por uma plantação, eles pararam nessa plantação, os discípulos, né? Eles estavam com fome. Então pararam, estavam com fome, né? Andando para lá e para cá, e pregando, e aquela coisa toda, né? E tudo geralmente era a pé, né? Não tinha o que temos hoje, né? Tem gente que reclama dos transportes que temos hoje. Imagina naquele tempo como era, né? A situação. Então, os discípulos estavam com realmente muita fome, né? E começaram o quê? A colher espigas. Então, esses dois destaques: o dia, que é sábado, e colher espigas. E depois, claro, eles comeram, eles estavam realmente com fome, eles comeram o que eles conseguiram colher ali. O interessante é que no sábado, no caso, que é o Shabat judaico, era um dia onde era chamado dia de descanso, né? Até hoje também é chamado por eles, né? Dia de descanso. E esse dia era muito respeitado, ninguém podia realmente trabalhar no dia de sábado. E colher espigas era considerado pelos rabinos, os líderes judaicos, né? Digamos, os mestres judaicos, como o quê? Como trabalho. Então não podia colher no dia de sábado. Então temos um problema aí, um problema seríssimo, né? Que é claro que se os religiosos vissem eles colhendo o que aconteceu, pronto, o problema estava formado. Porque era sábado, eles estavam o quê? Trabalhando, segundo o contexto judaico, colher espigas, como eu disse, era um trabalho, então eles não podiam. Então eles estavam teoricamente errados. Em tese, eles estavam errados, eles não podiam fazer isso, tá? Então, isso aí, tá? A questão está aí, um problema lançado para ser resolvido. E quem vai resolver? Claro, né? Só Jesus, né? Bom, aqui agora tem o verso 2, eu vou ler na minha introdução, depois eu vou ver os destaques que eu fiz ali. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Exatamente. Quem está agora chegando aí na área aí? Os fariseus. Os fariseus eram religiosos da massa. Os saduceus eram religiosos da elite, geralmente, né? Mas os fariseus não. Eles eram religiosos da massa, do povão mesmo. Então, eles tinham um número considerável, né, de seguidores, de adeptos. E esses líderes, esses
esses religiosos, né, essas autoridades, né, judaicas, né, no caso ligado à religião, especialmente a sinagoga, esses líderes aí religiosos, eles estavam perturbando Jesus e estavam observando qualquer erro dele e dos seus discípulos. Bom, não deu outra, né? Os fariseus vendo isso, ou seja, vendo que os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas, né? Disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, o que não é lícito, o que não é correto, o que não é direito fazer no sábado. O problema ali era o sábado. Eles não podiam colher espigas, eles não podiam fazer isso. Então, os fariseus chamam a atenção exatamente de Cristo e dos seus discípulos, porque eles não podiam, né, de jeito nenhum, colher espigas. Era algo errado, fora da lei. A lei não permitia. Então eles tinham que simplesmente não fazer isso no dia de sábado, mesmo segundo, claro, as autoridades religiosas, segundo os fariseus. Mesmo que eles estivessem com fome, eles não poderiam pegar espigas, tá? Mesmo morrendo com fome, eles não poderiam. Isso os rabinos, né, os mestres judaicos diziam isso, tá? Que não podia, era proibido, certo? Pode parecer estranho para a gente, mas para eles não era, e não é, né? Porque muitos judeus cumprem direitinho esse negócio aí, vivem direitinho ainda de acordo com a Torá, que é, no caso ali, o Pentateuco ali, né, que nós conhecemos, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles vivem de acordo com a Torá ali, na íntegra mesmo, certo? Então não podia. Então os fariseus ali observando, como sempre tem gente que observa a gente. Você pode ser um cara maravilhoso, uma pessoa, um cristão muito bom, uma cristã muito boa, bem legal mesmo, ali, fiel a Deus, mas comete um erro para ver. Comete um erro para você ver. Comete para ver. Se vai chegar alguém e não vai observar. Fulano de tal é cristão, é cristã, vai à igreja. Não é não. Então, tem sempre gente observando a gente, por onde quer que nós andemos, tá? E especialmente religiosos, especialmente, volto a dizer, religiosos, observando a gente para pegar um erro nosso, tá? Você pode ser um cara que viveu a vida toda fazendo bem, mas dá um vacilo para ver, especialmente se você é cristão, sincero, verdadeiro, tá? Faz para ver, se não vão apontar o dedo. É a mesma coisa aqui, ó. Os fariseus ficavam de olho em Jesus e nos seus discípulos. Qualquer coisa, eles chamavam atenção. Então eles disseram: não é lícito. Os seus discípulos fizeram o quê? O que é errado. O que é errado. Está muito claro isso aí, né? Então eles chamam a atenção de Jesus e os seus discípulos. Mas vamos lá, vamos ver como Jesus vai resolver esse problema, né? Porque, claro, só Jesus vai resolver, especialmente com esse tipo de gente, né? Aí no verso 3 diz assim, na minha tradução, às vezes está um pouquinho diferente daquela ali, mas não tem problema, tá? Elas são quase, né? São bem parecidas. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Jesus faz uma pergunta. Às vezes nós queremos observar o erro do outro e esquecemos, infelizmente, de observar o contexto, né? O contexto das Escrituras Sagradas. Às vezes nós usamos até a Bíblia para observar o erro do outro, foi o que eles fizeram, mas esquecemos de observar o contexto, né? E aí que Jesus vai, conhecedor, claro, Jesus de toda a palavra, vai pegá-los nisso daí, tá? Então olha bem, ele porém lhes disse: não tendes lido? Peraí, vocês não têm lido a palavra de Deus? Nem a Torá que vocês defendem, vocês não têm lido? É isso aí. O que fez Davi? Quando teve fome? O que fez Davi? Eu dou os
destaques que eu dei. Davi, o que Davi fez? Qual foi a ação de Davi lá mais ou menos em 1000 lá, e pouco antes de Cristo? O que ele fez? Jesus chama a atenção para um fato histórico que parece que os religiosos fariseus desconheciam, mas é claro que eles não desconheciam. É que tem muita gente assim, né? Quando não é interessante para eles, eles vão e omitem, né? Assim, escondem as certas verdades, né? Eles não querem ver certas verdades na Bíblia. Então, eles só ficam com aquela parte que interessa, né? Que para eles é interessante, infelizmente. Então, o que fez Davi? Quando teve fome, olha lá, fome também, a mesma fome, o mesmo tipo de fome, né, que os discípulos tiveram, Davi também teve fome, mesma coisa. Tem nada em fome, é fome, não importa se foi Davi, ou se foram os discípulos, ou se somos nós, fome é fome. Quem já teve fome deve saber muito bem o que é isso. Fome mesmo, né? Não é vontade de comer mais, não, é fome mesmo, né? Deve saber muito o que é isso, né? Você está caminhando, andando, e você não tem nada para comer. Então, Davi estava nessa situação, ele e o exército dele, né? Na verdade, o pequeno exército de Davi na época. E é claro também, os discípulos também, andando para lá e para cá, o sol lá, né, da Palestina, né, do território de Israel, com fome. Então ele teve fome. E ele, e os que com ele estavam, né? Tem lido? Viu a história de Davi? Quando ele teve fome, o que ele fez? Jesus faz uma pergunta aos fariseus. Ele quer uma resposta, logicamente, né? Ele quer uma resposta. Então, aí agora no outro verso, no verso 4, continua o diálogo aí. Jesus, continuando o diálogo, diz assim, Jesus explicando para eles, né? Como entrou na casa de Deus, ou seja, no templo. Como entrou na casa de Deus, ou seja, no templo, né? E comer os pães da proposição. Meu Deus, comer os pães da proposição. Pães sagrados. Isso está bem claro. Lá em 1 Samuel 21, 6, está escrito isso, tá? Que Davi fez isso. 1 Samuel, lá, capítulo 21, do 1 até o 6, mas o 6 fica bem claro lá, tá? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição. Esses pães da proposição eram os 12 pães que correspondiam às 12 tribos de Israel que ficavam no templo. E esses pães eram bem grandes, não eram pãezinhos pequenininhos, não, eram bem grandes mesmo, né? Os sacerdotes é que podiam comer, mas ninguém poderia comer, só os sacerdotes, olha bem, só os sacerdotes podiam comer. É só você ir lá em 1 Samuel, capítulo 21, 1 a 6, que você vai ver essa história de Davi e o que Davi faz. Os quais não lhe eram que lícito. Davi, então, com seus companheiros, comeram os pães da proposição, pães sagrados, que eram destinados só aos sacerdotes. Davi e o seu pequeno exército comeu. Então, olha bem, olha, o que não era, o próprio Cristo diz, nem os que, olha bem, os quais não era o que? Lícito, não era correto fazer. Jesus está falando que Davi fez algo que não era correto fazer, certo? Comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam. Ou seja, nem Davi podia comer e nem os seus soldados. Não tinha como, não havia possibilidade, tá? E quem estava ali agora diante dos fariseus? Era Jesus Cristo. Davi é um tipo de Cristo, né? E o seu exército poderia até ser comparado aí aos discípulos, né? O seu pequeno exército lá, né? Então poderia ter essa ligação aí, esse fato aí. Jesus então usa esse fato para tentar mostrar aos fariseus que essa situação já tinha acontecido lá atrás, mas eles não sabiam, eles não tinham lido. Será que eles não sabiam que Davi tinha feito isso? Claro que eles sabiam, mas não era interessante para eles, né? Colocar isso à tona, né? Ou eles estavam interpretando totalmente errado as escrituras sagradas.
quê? Mas exclusivamente aos sacerdotes. Olha bem, o texto fala como entrou na casa de Deus, o templo de Jerusalém, e comeu os pães da proposição, que não lhe era o quê? Lícito, não era correto comer, nem os que o quê? Com ele estavam, nem o seu pequeno exército, mas só os sacerdotes. Ele continua a pergunta dele, como entrou na casa tal, ele vai explicando aí essa questão, ou seja, ele vai montando um argumento para quebrar as palavras dos fariseus, para quebrar o argumento dos fariseus. Por isso que ele diz, entraram no templo, quem entrou? Davi e o seu pequeno exército. Comeram o quê? Comeram os pães da proposição, os pães sagrados, que eles não podiam comer. Mas aonde Jesus quer chegar com isso? Aonde ele quer chegar com isso? Né? Olha bem, e a outra coisa que não era lícito, então, e só quem podia comer? Os sacerdotes. Quer dizer, Davi e os seus soldados fizeram tudo errado, tudo ali incorreto, eles não deviam fazer isso, certo? Está muito claro isso. Mas o que eu posso entender nessa história toda, meu Deus? O que nós podemos entender nessa história toda? Até onde vai a nossa liturgia? O valor da nossa liturgia? Até onde vai o nosso formalismo? Quantos religiosos aí, eles são extremamente formalistas? São até mesmo muitas vezes egoístas, com um tipo de culto, uma liturgia, colocando muitas vezes o culto acima da pessoa, colocando muitas vezes a liturgia, a organização do culto acima da humanidade, do amor ao próximo. Jesus vai mostrar para esse pessoal que o amor ao próximo, né, está acima da liturgia, está acima do formalismo. É isso que ele vai mostrar para todos nós. O verdadeiro culto ao Senhor deve ser acompanhado de amor, verdadeiro amor, né? E é lógico que as pessoas são mais importantes do que nossas liturgias, né? Nossos formalismos, nossas invenções muitas vezes extremadas das doutrinas. A gente tem que, é isso que ele está tentando colocar para os fariseus aí. Bom, agora no verso 5, ele continua, né? Está dentro da pergunta, fazendo pergunta ainda. Jesus está fazendo pergunta. E olha lá o que ele diz. Eu vou ler só aqui, porque está melhor até ler aqui. Ou não tens lido na lei, ou seja, na Torá, lei com letra maiúscula, Torá ali, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Peraí. Então quer dizer que os sacerdotes, aqueles que ministram no altar do Senhor, no templo de Deus, eles violam. Eles são os primeiros a violarem o sábado. Esse argumento de Jesus, ele é forte. Os fariseus não têm como responder, porque primeiro argumento dele, ele coloca Davi e mostra que Davi fez exatamente aquilo que os seus discípulos estavam fazendo, tá? Por quê? Porque a necessidade humana, a extrema necessidade humana, a fome das pessoas é mais importante do que nossas liturgias, do que nossos cultos, tá? É isso que a gente tem que aprender. Até onde pode ir o nosso formalismo? Até onde pode ir as nossas liturgias, o nosso estilo de culto, nossas organizações? Até onde? Tá? É isso que nós temos que pensar. E depois ele argumenta agora que, ou não tens lido na lei, na Torá, que aos sábados, né, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Ou seja, eles ficam sem culpa porque eles trabalham no sábado. Eles têm que trabalhar no sábado. Olha bem, para quem conhece um pouquinho da estrutura dos sacrifícios judaicos, sabe disso, né? Conhece isso. Naquele tempo, quando as pessoas iam ao templo para poder fazer seus sacrifícios,
no sábado, por exemplo, meu Deus, eram milhares de pessoas. E os sacerdotes tinham que trabalhar o dia todo ali. O dia todo ali. Eram cordeiros, eles tinham que preparar aquele cordeiro, tinham que preparar outros animais, outros tipos de ofertas, eles tinham que receber aquilo tudo, preparar aquilo tudo. Eles trabalhavam no dia de sábado. Será que os religiosos nunca perceberam isso? Não tinham percebido que os sacerdotes, eles trabalhavam quando, na verdade, eles aparentemente, em tese, eles estavam proclamando o dia do Senhor, ou seja, o sábado, o Shabat. Estava proclamando, estava violando, como é um termo que Jesus usa, né? Violavam o sábado e ficavam sem culpa. Ninguém ia culpar os sacerdotes, ninguém ia culpar lá, porque eles estavam trabalhando para o Senhor. E era o dia de sábado. Então olha como Jesus argumenta para desmontar aquela ideia, desconstruir aquela ideia dos fariseus ali, aquele formalismo, se preocupando muito com as regras, se preocupando muito com os mandamentos ali, a risca ali, com a cerimônia a risca, com a liturgia ali. Tem gente, por exemplo, em nosso tempo, que às vezes por causa de uma coisa que deu errada lá no culto lá, meu Deus, chama a atenção do outro. Chama a atenção do outro, às vezes uma situaçãozinha que aconteceu, às vezes no ministério de louvor de uma igreja. O pessoal está lá, cantando os músicos, mas deu alguma coisa errada ali, a bateria de repente saiu fora um pouquinho, ou então o teclado, sei lá o quê, e aí já vai o irmão, vira para o outro irmão, já com aquele semblante fechado, naquela cara feia, para chamar a atenção do irmão. Mas espera aí, é um culto ao Senhor, o que é mais importante? O irmão ou uma notazinha, ou um ritmozinho que saiu fora ali, né, daquilo que deveria? Eu já vi pessoas em ministérios de louvor, em outras áreas da igreja, ser tão ali tão radical nessas coisas, nessa coisa da organização, na coisa da liturgia, de chamar a atenção assim no meio de todo mundo, em público assim, chamar a atenção do outro irmão, né? Da outra pessoa, fazer o outro passar vergonha. Até onde vai a nossa valorização à liturgia? Até onde vai a nossa valorização ao formalismo, às regras? Olha bem, era um mandamento. Os discípulos não poderiam realmente colher espigas, era um mandamento. Mas só tem um detalhe aí que os fariseus não observaram, e às vezes nós também, nas nossas relações religiosas e pessoais, não observamos. A vida está acima de tudo. A vida é mais importante. A minha vida, a sua vida é mais importante. Entendeu? Amar o irmão é mais importante. A necessidade humana, a necessidade da humanidade é mais importante, eu devo amar. Então, o que aconteceu ali? Claro, por uma razão muito mais justa, né? Foi violado sim o sábado, sim, os discípulos violaram. Mas por quê? Eles estavam com fome. Então eles estavam no direito deles fazendo o que eles fizeram, tá? Claro, lógico. Aí tinha a lei, é verdade, tinha a lei que não era para debulhar espigas, né? Porque ela estava trabalhando, vamos dizer assim, né? Tinha essa lei, só que quando alguém estivesse com fome, aí não, aí a lei poderia ser violada, porque a vida vale mais, a pessoa vale mais, vale muito mais, tá? Então é esse detalhe que às vezes, infelizmente, as pessoas esquecem. E aí está bem claro ali nesse texto. Agora vamos lá com o verso 6 agora. Verso 6 diz assim, verso 6,
aqui está quem é maior do que o templo. Olha bem, pois eu vos digo, Jesus está falando, que está aqui quem é maior do que o templo. Estava ali nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ah, mas os fariseus não acreditavam nisso. Sim, eles não acreditavam, né? É verdade que eles não acreditavam. Mas estava ali o Filho de Deus. Na verdade, o templo de Salomão, construído lá em 966 a.C., o templo lá apontava para exatamente para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Ora, quando Davi entrou lá, Davi, claro, ele entrou no templo, na casa de Deus, mas a referência lá não é o templo, né? Porque quem construiu o templo foi Salomão, tá? É bom eu ressaltar isso, explicar isso, senão alguém pode confundir. Quem construiu o templo foi Salomão, em 966 a.C. Até Salomão, o que nós temos é o tabernáculo, mas era considerado, claro, lógico, né? O tabernáculo era a habitação de Deus, a casa de Deus, entre aspas, podia até ser chamado de templo de Deus, no sentido de ser a habitação de Deus. Mas o templo de Salomão, ele foi construído em 966, tá? Antes de Cristo. Tá? Então, o templo ali, quando o tabernáculo apontava para Cristo, e o templo, claro, também, lógico, apontava para Cristo. O Jesus é o templo que seria destruído e seria ressuscitado no terceiro dia, como ele mesmo profetizou. E o templo seria destruído também, como foi no tempo de Salomão, no ano 70 depois de Cristo. Tá? São só detalhes importantes para explicar isso daí. Então, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, porque no templo de Jesus Cristo, o templo estava lá, e ele era maior do que o templo, porque na verdade, o templo apontava para o Cristo, Filho de Deus. Então, a nossa adoração está centralizada em Jesus Cristo. Lá no templo do Antigo Testamento, a adoração estava centralizada no templo, que tipificava Cristo. Agora, Cristo estava ali. O templo era uma questão de dias, ou melhor, de anos, né? Porque no ano 70, né, ele vai ser destruído. Então, depois de Cristo, aí, mais ou menos 30 e poucos anos, o templo será destruído. Porque a nossa adoração agora não está no templo, voltada para o templo, não depende do templo, depende de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós centralizamos nele a nossa adoração, só em Jesus Cristo. Mas os fariseus não entendiam isso. Muitos até hoje não entendem isso. A nossa adoração é centralizada em Cristo. Nós adoramos Jesus, não adoramos os templos existem, tanto é que agora nós estamos fora do templo, não podemos estar lá cultuando a Deus, devido a essas questões aí do vírus, todo mundo sabe, mas nós estamos aqui e aonde nós estivermos, ali está Deus, a presença de Deus, a presença de Cristo Jesus. Na sua casa está a presença de Cristo, na sua família a presença de Cristo. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu sou maior do que o templo, maior do que o templo. Bom, o verso 7 diz assim, vamos lá agora ao verso 7. Eu destaquei aqui, é o 7 e o 8, eu termino no 8, tá? Eu destaquei aqui, ó. E ele cita aqui nesse verso 8 aqui, ele cita também textos aqui também. Ele cita lá, por exemplo, ele cita da misericórdia, ele cita Oséias capítulo 6, verso 6, ele cita Oséias. Na verdade, Jesus aqui, ele cita vários textos. Ele cita aqui Deuteronômio capítulo 23, verso 25. Ele cita aqui 1 Samuel, como eu falei, 21, o 6. Ele cita outros textos aqui, ele cita Oséias, ele cita Números 9 e 10. Tudo ele está citando nesse pequeno texto aí, Jesus está citando, porque ele conhecia profundamente o Antigo Testamento, tá? Então lá, olha o que realmente é importante.
o que realmente é importante, o que realmente vale a pena, o que nós temos que entender, tá? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, é o texto de Oséias, capítulo 6, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Olha bem, deu para entender? Jesus está falando, vocês não entenderam nada, vocês ficam presos nos seus templos, vocês ficam presos na liturgia de vocês, nessas regrinhas de vocês, porque não era apenas a Torá, eram muitas regrinhas criadas pelos religiosos, né, que não tinha nada a ver com a Torá, ou então uma interpretação equivocada da Torá, ou seja, da lei de Deus, uma interpretação realmente fora, que não tem nada a ver. E por causa disso, o que eles faziam? Eles julgavam as pessoas, eles maltratavam as pessoas, eles condenavam as pessoas, eles não amavam as pessoas, não tinham misericórdia das pessoas. E esse é o grande problema lá. Mas se vós soubéssemos o que significa misericórdia quero, Deus falando, como falou lá no tempo de Oséias, que profetizou em torno do ano 755 a.C., né? Ele falou, naquele tempo, ele falou para Israel, misericórdia quero e não sacrifício. Vocês vão aos cultos, vocês prestam aquele culto todo, um culto aparentemente assim espiritual, um culto aparentemente assim de zelo, né? de devoção, mas não tem nada a ver. Vocês não têm misericórdia, vocês não amam as pessoas. Qual tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor? Bem, qual tipo de culto você está prestando a Deus? Você está valorizando tanto, às vezes, a sua espiritualidade, religiosidade, né? Aquela coisa do formalismo, né? De aparência, né? Mas no fundo, você não está vivendo o amor, a misericórdia. Jesus falou, misericórdia quero, eu quero que vocês amem, eu quero que vocês verdadeiramente amem uns aos outros. É isso que eu quero. Eu não quero sacrifício. Não é que Deus não quer sacrifício, no sentido de que ele nem quis dizer isso no tempo de Oséias, quando Jesus citou isso aqui, que é do tempo lá de Oséias, né? Ele não quis dizer que não queria holocausto. Ele está dizendo assim, eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, falsos, hipócritas, de gente que não me adora verdadeiramente. Isso que eu não quero. Eu não quero holocausto, eu não quero culto prestado, onde as pessoas não demonstram um amor verdadeiro pelo próximo, pela sua família, pelos seus irmãos. Esse tipo de culto eu não quero. Eu não quero que carreguem a Bíblia de enfeite, mas que na verdade vivem uma verdadeira hipocrisia. Isso eu não quero, é isso que Deus não quer, que as pessoas se aproximem diante dele, né, e se aproximem com um coração hipócrita. Isso ele não quer. Eu já vi tantas pessoas dando importância às coisas religiosas, ou carregando a Bíblia, ou achando que conhece as Escrituras e não vive isso daqui, ó. Misericórdia, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem amor, maltrata as pessoas, infelizmente, trata com arrogância, com soberba, muitas vezes com inveja, com ciúme, e às vezes dentro das nossas casas, às vezes dentro das famílias chamadas cristãs, ou então cristãos espalhados por aí que não demonstram exatamente isso. Misericórdia, Jesus falou, misericórdia quero.
Misericórdia quero. Os fariseus não tinham entendido isso, mas os fariseus não entenderem isso, os religiosos, os farisaicos não entenderem isso, vai lá. Mas o cristão, ele tem que entender que o mais importante é o exercício da misericórdia. É a prática da misericórdia, é a prática do amor verdadeiro, sem hipocrisia, sem falsidade. Então, misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu não quero liturgia, eu não quero culto prestado por gente que não ama, por gente que não tem misericórdia, por pessoas que julgam as outras pessoas, que condenam as outras pessoas, como aqueles fariseus estavam condenando os discípulos. Eles estavam condenando os discípulos, e na verdade os discípulos estavam com fome, mas eles estavam pensando em que? Na liturgia. A gente tem que ter uma religiosidade, obedecer à lei. E aí o amor? Onde está o amor? Onde está a misericórdia? Não, a misericórdia não existe para muitos, infelizmente. Queridos, para terminar, o verso 8 diz assim: porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é o quê? Ele é Senhor. O Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Os fariseus não entendiam isso. Tem muita gente que até hoje não entende isso. Tá? Isso aqui, toda a liturgia, né? o sábado, aquela coisa do sábado, todos os judeus saíam, né, para ir para Jerusalém, cultuar a Deus, ou então em suas casas, porque também tinha todos os limites para andar no dia de sábado, então tinha que ter muito cuidado com relação a isso. Eles saíam, então, eles nas suas casas, no Shabat, eles lá reuniam com suas famílias, comiam aqueles alimentos, faziam aquelas orações. Mas e aí? Tem amor? Tem misericórdia? Então, eu prestar um culto, você prestar um culto, eu tenho que realmente fazer um autoexame e perguntar a mim mesmo se eu estou amando, se eu estou tendo misericórdia, porque Deus quer misericórdia, Deus quer amor. Tá? O culto é importante, ler a Bíblia é importante, mas eu tenho que aprender com a Bíblia, eu tenho que aprender com essa Escritura Sagrada, senão não adianta nada, senão não adianta nada. Bom, estava ali, nada mais, nada menos, estava ali, como diz o tema, maior que o templo. Jesus é maior que o templo aponta para Jesus Cristo. Jesus, o Senhor, até do sábado é Senhor, porque o próprio sábado também aponta para Jesus Cristo. Ele sim é o Senhor, e nós devemos colocar Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Não é um dia no centro das nossas vidas, é todo dia colocar Jesus no centro das nossas vidas. Ele é o nosso templo, nós o adoramos, Ele é Senhor até do sábado, Ele é o Senhor de todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então,